Obrigada a todos. Boa noite, Serenave. É sempre ótimo ver aqui tudo cheio. Obviamente quem vai fazer as honras da noite é a nossa maravilhosa Dira. Já deixo um recado, já convidando todo mundo, avisando que pós-filme teremos um debate para conversar bastante, então por favor. Ai, gente, boa noite, que caloroso. Muito obrigada a todos pelo carinho, por estarem aqui nessa terça-feira. Para mim é uma honra estar pisando aqui nessa casa. Eu pertenço a essa casa, eu tinha que vir a minha primeira vez, então já faço uma saudação geral a esse ambiente de pura democracia, de encontro de ideias, de futuro, um lugar que questiona o nosso presente para fazer realmente com que seja melhor para todos nós. E eu estou muito honrada de ter a presença de vocês aqui para assistir esse filme, esse ensaio cinematográfico que surgiu desse sentimento pandêmico, de desejar atravessar a fronteira, aquela sensação de que o fim estava próximo e que eu queria fazer alguma coisa que eu não tinha feito ainda. E eu acho que foi esse desafio de ir para trás das câmeras, participar dessa artesania cinematográfica e ter esse filme aqui para apresentar para vocês hoje. E a gente vai poder conversar depois com o maior carinho. A gente provavelmente o filme deve terminar por volta de 9 horas, então vai ser uma honra poder falar sobre cinema, sobre Brasil, sobre o que vocês vão assistir daqui a pouco. Muito obrigada e uma ótima sessão para todos. Obrigada. Meu nome é Liliana Bernardi, Lili, eu sou atriz, crítica e diretora e sou eu que tenho a felicidade de sempre mediar aqui os debates dessa casa e também as entrevistas na parte de curadoria. A gente está aqui com a Dira, estou esperando ela chegar daqui a pouquinho, ela já está vindo aqui, já está próximo. Enquanto isso, então vamos dar o recado, tá? A gente vai fazer um debate, então primeiro a gente começa aqui, eu vou abrir com uma conversa, a gente vai conversar um pouquinho, e daí depois a gente vai abrir para perguntas. E daí eu vou pedir, como a gente está com casa cheia, eu vou pedir que vocês, quem for fazer pergunta, levanta a mão, obviamente, e se puder também se posicionar aqui um pouquinho na frente, agora, tipo, se falar, não quero, aí a gente dá um jeito, eu peço para o Mickey e até vocês, tá? Porque a gente vai ter que dar essa esforçada para todo mundo poder fazer perguntas. Hoje a gente não está transmitindo ao vivo pelo YouTube da Mídia Ninja, mas depois a gente vai poder soltar material que vocês vão poder acompanhar pelo Instagram da Cine Ninja, tá? Que é o nosso Instagram principal. Se vocês não seguem, por favor, nos sigam lá, porque tem mostra, tem muita coisa bacana que está acontecendo, vários festivais e a gente vai estar rodando por aí no Brasil. Logo depois, quando acaba a sessão aqui, a gente tem um DJ que fica, o bar fica aberto, então também fiquem à vontade, inclusive no meio aqui no debate, se vocês quiserem sair, pegar uma cerveja e voltar, aqui é a casa. E uma coisa muito importante, obviamente, que eu estava esquecendo de falar, tá vendo? Esse tempinho foi ótimo para isso, é que isso daqui é um espaço de democracia, então eu espero que todos, todas e todos se sintam confortáveis para poder fazer perguntas, não tem certo nem errado, aqui é um diálogo que a gente gosta de estabelecer, tá? Agora sim, por favor, diga paz. Inclusive, na verdade, também fiquei gastando tempo e nem contei que tem uma fofoca rolando aí, que vai rolar um quiz de Irapaz aqui depois do debate, o sorteio, temos cartazes, enfim, que talvez serão autografados, estou deixando aí no ar, tá? Vamos ver o que rola. Só se ficarem até o final, a gente vai contabilizar. Gente, bom, vamos lá.
Eu acho muito interessante quando a gente acompanha o movimento, obviamente que é bem básico isso que eu vou começar falando, o movimento, né, de estar na frente das câmeras e ir para trás das câmeras. Até porque é um movimento que muita gente acompanha, né, geralmente quem trabalha, que começa na atuação, acaba amplificando, né, ramificando. E é muito interessante como no meio do caminho parece que a gente tem quase como se fosse um saquinho que a gente vai depositando as nossas experiências, inclusive também as nossas criações, né, os nossos instintos como artista. E eu acho muito bonito, dentro dessa pluralização, como você transpõe isso para o Pasárgada, para o roteiro do Pasárgada. Porque a Irene, a história em si, ela fala de uma trajetória de liberdade, mas impreterivelmente ela tem que passar pelo enclausuramento. Então eu queria que você falasse um pouco desse processo que motivou tudo isso e também como que você, enfim, bolou toda essa história, por favor. Lili, eu acho também que é uma curiosidade natural. Assim, um ator vive na frente da câmera, né? E aí essa curiosidade do seu olhar virar a imagem na frente da câmera é um exercício que eu acho que todo mundo tem vontade de fazer, assim. É humano ter desejo de dirigir um filme. E isso foi um despertar e da maneira como aconteceu, quando eu decidi que eu queria fazer um filme, eu tive aquela obsessão cotidiana de pensar nisso diariamente, sabe? Virou uma obsessão. E eu acho que só dá para fazer filme se você tiver essa obsessão. E eu me senti ao longo dessa jornada que eu queria que nesse projeto participar de todas as etapas. Eu queria de verdade, eu queria experienciar todas as etapas, inclusive a atuação. Então, quando eu escrevi o roteiro, quando eu me inspirei, tem um sentimento pandêmico essa inspiração, porque o poema Pasárgada me vinha em mente, porque a gente estava confinado, eu achava que iam ser 3 meses, né? A gente achava, e viraram 6 meses, e aí eu falei, nossa, sabe, eu quero também um paraíso para chamar de meu. E quando a gente finalmente saiu do confinamento e foi para essa fazenda, e eu e Pablo, que é meu companheiro e é o fotógrafo do filme, enfim, também meu cúmplice em toda essa artesania, a gente viu que ali a gente tinha decidido fazer um filme. E como eu falei para vocês, eu queria uma inspiração e ela veio, que foram os pássaros, que foi puramente o observar a natureza. E quem eram os felizes que batiam asas e faziam gracinhas pra gente no ar? Eram os pássaros. Então, assim, a inspiração veio desse não fazer que a pandemia proporcionou e, ao mesmo tempo, esse sentimento de revalidação dos desejos, dos valores, das vontades. O que é que você faria se hoje fosse seu último dia, sabe? Aquelas coisas. A gente viveu, né, os lutos todos também. Então, assim, foram sentimentos que embasaram o desejo de fazer uma coisa diferente. Então, tem um conjunto aí. E eu acho que o filme, ele traz, assim, né, muito como você sugeriu, dessa nossa memória subjetiva, que fica guardada nesse HD interno, que você, sem perceber, quando você vê, você transborda as coisas, né? É nesse movimento que aconteceu Pasárgada. Eu falava Passárgada também, tá, gente? Até eu ouvi o próprio Manuel Bandeira numa gravação muito legal que tem, que eu não tinha visto, ele falando Pasárgada. Só que está provado que 9 entre 10 brasileiros falam Passárgada. É uma apropriação cultural. E fazendo uma parte rapidamente, só para vocês ficarem à vontade, é um trava-língua, né, quando fala Pasárgada. Mas como o Manuel Bandeira falava Pasárgada, eu resolvi absorver, eu falava Passárgada também. E como Pasárgada, o Pasárgada é uma cidade persa, que era do Império Persa, hoje ela é uma ruína que fica a 80 quilômetros de Persépolis.
eu fui ouvir em persa. Então o som é meio assim, bzar, bzar, bzar. E aí eu acho que isso a gente acabou falando, né? Com esse sibilar, né? Passar e virou passárgada. Quase que eu botei passárgada provocando essa coisa de passarinho, aí depois eu achei muito romântico, não. Vou parar de graça. Pelo amor, deixa lá, né? Deixa pra próxima, né? Aliás, quando a gente estava no Cine BH, você contou uma história curiosa acerca do porquê que te remeteu, fora você estando na pandemia, que você foi viajar e você assinou, você viu um disco. Você lembra dessa história? Senão a gente pode voltar depois, não tem problema. Não, mas que disco? Que você viu que tinha a sua foto, você estava viajando. Ah, não era disco, era uma foto. Era uma foto? Era uma foto, Você lembra dessa história? Lembro. Pode contar pra gente? Então, Irene é porque Manuel Bandeira, né? Irene, um dia eu estava, a primeira vez que eu fui para a França, e eu estava numa galeria que tinha uma livraria, não é livraria, como a gente fala, uma livraria de cinema, assim, uma livraria de cinema. E tinha um quiosque, assim, com várias fotos, e estava em ordem alfabética. Aí eu vi que eu já era fã, porque Reichenbach uma vez falou que eu... Ai, gente, não, vou ficar metida aqui, não vou falar. Não, ele amava Irene Papas e ele falava que a gente tinha um que. Então tá. Aí eu, Papas Irene. Aí quando eu fui ver atrás, tinha Paes Dira. Então a gente estava colada. Tinha uma foto dela e uma foto minha de Floresta das Esmeraldas, que é o meu primeiro filme do John Boorman, para quem eu dedico o filme também. E aí, assim, então, um momento para mim foi de realização tão grande, mas para quem não tinha celular, estava sozinha, não tinha como contar para ninguém. Eu tive um momento muito especial e eu não comprei a foto, eu deixei lá porque falei, alguém merece levar essa foto, tomara que alguém compre. Então, assim, a Irene é um nome que eu guardei com esse carinho. A primeira vez que eu assisti o filme, eu senti, vou até fazer agora talvez um paralelo, até, enfim, meio básico, né? Mas eu senti que você coloca, ele é um filme, o Passárgada, ele é um filme que pra mim, né, obviamente muito subjetivo isso, pra mim é um filme muito sensorial, né? A gente tem que respeitar o tempo. Nós vamos conhecendo a Irene, e daí o paralelo que eu estava mencionando, assim como a Irene observa os pássaros, a gente observa a Irene. Então, o som é muito importante, não à toa ganhou em Gramado o prêmio de melhor som. É uma experiência completamente sensorial, em que você junta os silêncios que são preenchidos pela natureza e o tempo também é dilatado. E a primeira vez que eu assisti, ele me remeteu um pouquinho à obra do Apichatpong, que também trabalha esses sentidos, depois a gente pode aprofundar isso, também trabalha esses sentidos, né? esse cinema sensorial, que você obriga o espectador a participar, né? E a sentir. Através do espectador. Então eu queria saber quais foram, enfim, referências, se teve inspiração nesse sentido. Você concorda, discorda? Pode discordar também. Não, eu concordo com você, só que eu acho que não é um tempo dilatado, é como é nesse lugar. É o tempo que é assim, é o tempo do trabalho dela que é assim, os deslocamentos são enormes, você tem que fazer silêncio, você tem que ter um tempo de espera, e eu queria imprimir isso, e é só 1h e 24 minutos, entendeu? E a gente pode fazer isso com a gente, se obrigar, mesmo que você pense na conta que você tem para pagar. Minha inspiração foi trabalhar a solidão. Eu acho que a Irene Lunar, a gente imprimiu um céu cinza. Tem uma pandemia ali, o filme não é sobre pandemia, mas tem um sentimento ali. E aí eu trago isso também nessa dinâmica dessa atividade, que é uma atividade altamente encantadora e nas mãos da Irene altamente destruidora. Eu queria as diferenças brutais, assim. A diferença brutal entre ela e o Cissa é uma diferença brutal. Cinema purinho ali.
Cissa, meu John Wayne, né? Eu falo, você, Cissa, você é muito cinematográfico. Cissa é uma coisa, quando eu conheci também teve isso. Eu comecei a ficar obcecada por cinema. Então tudo pra mim era cinema. Eu olhava pra você, eu já imaginava, ali cabe isso, essa blusa, tudo vira uma loucura, assim, fica meio chata. Mas eu cheguei aqui, vocês concordam comigo que aquele tuk-tuk não é cinematográfico, aquele carro? Eu falei, gente, olha o carro dela, eles vão levar. Assim, as coisas iam se derramando assim na minha frente, porque eu tava com essa gana, sabe? E foi um momento muito gostoso, tá? Muito bom de escrever. Me surpreendi muito nesse momento. Você visita você muito escrevendo, é engraçado. Eu acho que é o primeiro impulso, né? Deveria até descartar. Descartei bastante coisa. Você fez outros tratamentos? Não, eu fiz um tratamento, filmei mais do que eu... Filmei o roteiro e depois, assim, suprimi coisas, sabe, que eu nunca imaginei, assim, como você... o filme, ele é vivo, né? Ele vai se transformando, vai ficando dono dele, como você é surpreendida pelo movimento. O som do filme, como você falou, era muito importante pra gente. Pra mim era muito importante. Lógico, né, gente? Era por onde a gente queria trazer esse assunto. E aí, quando eu comecei a pesquisar pássaros, eu me dei conta desse ranking. Ninguém sabe desse ranking. Quantas pessoas aqui sabiam que era o terceiro maior tráfico do mundo? É chocante. E aí, quando eu esqueci de contar isso. Poema de Manuel Bandeira, observação de pássaros, pesquisa, ranking. Falei, tem que fazer um filme, sabe? E foi assim. E eu até dei numa entrevista, eu falei que se tivesse filmado, acho que um ano depois, teria alguma cena de queimada, com certeza, sabe? Então, se a gente está falando, a gente conversou muito sobre isso, que é muito difícil, hoje em dia, ter qualquer assunto, e aí eu já vou falar das minhas referências, que tudo que a gente estiver falando agora vai ser sobre a sustentabilidade do planeta. Tudo está interligado. Não é preciso ser um filme da floresta. Se fosse um filme aqui dentro, sabe, em São Paulo, a gente vai estar falando sobre isso, porque pode ter uma cena de uma fumaça e alguém... Você está falando de sustentabilidade, né? Então, eu acho que todas as inspirações hoje vão estar com essa aproximação desse assunto. É latente, em mim é latente há muitos anos, então eu fiquei feliz. Me inspirei, como eu sabia, aí eu consegui pássaros, ornitóloga, eu preciso... É uma profissão solitária, então eu comecei a assistir muitos filmes de personagens solitários. Então eu fiz uma pesquisa, a Pichapong, Nomadland. Desculpa, Nomadland vem depois, mas aí eu estava montando o filme. Nomadland não foi uma inspiração, mas Swimming Pool, do Françoise Ozon, que é uma escritora que eu acho que assim, tem muito essa coisa de mulher protagonista, profissão escritora, mas o filme é muito bom. É um filme de uma solidão. Então fui buscar solidão, próprio Arábia, solidão. Fui buscar essa coisa da solidão da pandemia transcrita naquela profissão de uma coisa silenciosa, de uma coisa de deslocamento, de uma coisa que você também se arrisca. É um homem ou uma mulher no meio do mato. É essa mulher penetrando na mata, penetrando em si mesma, nesse feminino. É a beleza da sabedoria original, né, assim, e do academicismo, sabe? É legal falar caliptura cristata, gente, não é? Vocês concordam? Você fala caliptura cristata no ouvido de uma pessoa, acabou, amor.
Nem vou falar os outros. Vamos abrir para perguntas, senão a gente fica aqui, né, trocando ideia. Bora lá, vamos por vez. Vou começar então daqui e vou indo, pode ser? Tá mais pertinho de mim? Meu nome é Jéssica. Eu queria saber não, né? Eu tenho uma opinião, assim, quando eu vejo aquele assassinato, eu tenho a impressão assim, né? Agora o filme vai por um lado, assim, de que, como a maioria, por exemplo, essas pessoas, a vida delas não tem valor, né? Então, enfim. Mas na última cena, e você é meio clichê até, né? Eu acho que fecha com chave de ouro, porque muda essa ideia, né? Então, gostaria que você falasse sobre que momento que você teve a ideia dessa última cena, que também eu acho que ficou assim, né? Todas as vidas têm o mesmo valor, né? E também que na pandemia a gente teve isso também, né? Todo mundo perdeu pessoas. É claro que a gente teve uma parcela que a gente sabe que foi mais prejudicada na periferia, mas eu achei que isso foi muito legal, assim. Gostaria que você falasse. Obrigada. É um filme triste, né, gente? Era pandêmico o sentimento, então tem essa característica. E ali tem um olhar que é o seguinte, para Irene foi tarde demais, sabe? No sentido que tarde demais reverter, né? Ela não podia apagar o que ela contribuiu para aquilo, né? Porque a bandidagem, né? A gente assim tem muito bandido que não percebe o quão bandido é, né? O quão cruel é, porque parece que assinar e carimbar não tem um crime, né? Mas tem um crime abissal, né? Assim, o Brasil é um fornecedor. Mata Atlântica e Amazônia são fornecedores. 80% são pássaros. A gente tem um fetiche de pássaros. E peixes também. Peixes. E um fetiche, é um fetiche muito grande. E a gente quer trazer uma consciência para a cultura de que as pessoas que se consideram passarinheiros são gaioleiros. E quando um pássaro canta na gaiola, ele não está cantando, ele está chorando. Porque ele é um lamento, porque eles são animais que têm um parceiro da vida inteira. Imagina, eles moram sozinhos. E a gente convive com isso, porque é cultural, infelizmente. Então tem que ter muito amor e carinho para dizer, o senhor sabe, seu José, que hoje em dia estão chamando essas pessoas, que nem o senhor, que gostam de passarinho, que prendem passarinho, não é mais passarinheiro, não, é gaioleiro, sabe? Porque aí vamos dizer, o seu José, mas tem a conexão é internacional. Então, assim, eu queria o voo como um elemento. Vocês viram a pedra peito do pombo, né, gente? Mais um motivo, Arraial do Sana, tudo se encaixava, tudo começou a fazer sentido, tudo era pássaro, tudo. E aí eu falei pro filme, tem que terminar lá. E ela tem que voar para uma outra dimensão. Então é um pouco um sentido quase encantado, por isso que tem o canto da pajé no final, Zeneida Lima, que é uma pajé de verdade, uma pajé paraense. Então assim, e o Cissa, ele é bom, né? Então a esperança ali é que ele deixa a semente, sabe? O Manuel é uma semente de Cissa. Então assim, é como se ela tem que encerrar ali no sentido que ela não contribui. Quando ela faz a meia-culpa e ela não se perdoa, mas eu não fecho totalmente, eu deixo as pessoas também sentirem. Pode ser um voo de uma ave de rapina, sabe? Tem uma certa matinta ali também. Sou Valber Matos, sou de Souza, na Paraíba, estou aqui em São Paulo, ator também. E aí estou maravilhado com a atuação
direção e roteiro, e no roteiro poético dá a mim uma impressão de uma continuidade no trabalho. Em que sentido? Eu vi a denúncia, faltou para mim um anúncio. Em que sentido? Porque entre o enter de enviar a mensagem para a polícia ficou o delete no meio, e aí cabe a mim ou qualquer um outro pensar que você se calou, o seu personagem se calou com o suicídio, tá? E ali fechou a poesia. E o anúncio pode vir até com as comunidades de lá mesmo, que preservam, que lutam, que vai ter gente realmente que aprisiona as aves para vender. Mas há também, como na minha comunidade no Nordeste, que graças a Deus a gente tem radicado essa cultura de prender os pássaros. A gente está ensinando a ouvir melhor os pássaros, alimentando, cuidando, preservando. Isso é uma prática que tem tido muito no sertão paraibano, que é a minha terrinha. Tá? Então, o meu desejo é que haja uma continuidade para o anúncio. Essa é uma possibilidade. Tá? E parabenizar, porque foi maravilhoso, estudiante, e eu me senti naquela natureza vibrante. Muito obrigado. Obrigada a você. Me lembrei de uma coisa, que também tinha um desejo de mostrar que nós somos mais, a gente está mais para Irene do que para Manuel. Nós somos mais Irene que Manuel. E nosso comportamento é um comportamento suicida. Nós somos os predadores, né? Então, é um convite também. Com quem você se identifica nesse filme? Você é Manuel? Você... Aqui eu sei que muitos Manuéis, lógico. Mas às vezes a gente tem comportamentos Irenes, sim, sabe? Porque a gente contribui com a destruição. Quando a gente consome errado, né? A gente contribui. Então, é difícil. Mas, assim, acho que eu queria provocar o espectador, porque, assim, quando eu queria provocar que ele fosse surpreendido pela próxima cena, que ele não conseguisse ter, sabe, ganchos, assim. Eu queria essa provocação de você preencher o filme também, com os sentidos, né? Mas foi um éter. Meu nome é Márcia Teixeira. Eu sou estudante. Estou aqui. Você quer que eu levante? Não, tá. Primeiro eu preciso dizer que é uma honra estar na tua frente, porque eu sou de lá. E é uma coincidência enorme eu estar aqui e conseguir assistir com você na minha frente, porque eu também sou estudante de licenciatura em teatro pela Universidade Federal do Pará. Que maravilha. E a gente que vem de lá, do norte, quando a gente resolve viver de arte, e eu estou fazendo essa transição, a gente enfrenta muitas dificuldades, invisibilidade e alguns estigmas ainda que estão caindo, mas que ainda a gente vive sobre a região. E você venceu tudo isso, e você abre portas para pessoas como eu. Então eu quero te agradecer, porque você é um orgulho nosso. De verdade. A minha pergunta é um pouco mais técnica. É óbvio que esse tema me afeta profundamente, porque vim de lá nos conecta com a floresta de uma forma diferente. Então, essas práticas de prender os bichos na gaiola e tudo que deriva disso, desse tráfico, isso mexe de uma forma muito diferente, assim. Eu já falava sobre isso, sobre essa prática há muito tempo.
E esse tema sendo explorado desse jeito, sendo desenvolvido, provocando esse debate, vai abrir a mente, a mentalidade de muita gente. Isso é muito importante. A minha pergunta me chamou a atenção essas cenas, essas trocas de cenas com o computador. A minha pergunta a Cássia Kiss e o outro ator estavam realmente em lugares diferentes ou estavam no mesmo estúdio, em outros? Como foi feito essas cenas pelo computador? Obrigada. Obrigada a você pelo carinho. É muito bom, né? Eu ouvi uma fala do poeta João de Jesus Paz Loureiro, primo do meu pai, agora no fórum que eu participei, que ele falou sobre a diferença de identidade e identificação. Sim. É muito legal essa questão, como é importante a gente ter uma identidade, né, uma raiz, mas como é bom a gente se identificar amplamente com várias outras coisas. Eu sou meio metida, como vocês já perceberam. Então, eu diria para você assim, tem uma coisa que tem a ver com o desejo de realizar, com a sorte, com alguma coisa a mais que eu não sei dizer, mas ao mesmo tempo com um querer meio pé no chão. Eu sempre quis com o meu pé no chão também, assim, nunca. Eu tô falando isso para te inspirar, de verdade. Nós somos muito românticas, né? No sentido, somos criadas romanticamente, assim, então deixar de ser romântica um pouco é bom também. E eu acho que essa coisa de quem migra contribui para uma maturidade muito legal. Então, assim, eu falei sobre xenofobia lá na mostra de BH, mas eu acho também que nós, depois fazendo uma reflexão da minha própria fala, eu acho que nós também não temos que ganhar uma nova identidade, sabe como se a nossa identidade venceu um pouco? Nós já somos tudo isso, porque nós já somos, então é como se a gente tivesse que renovar a CNH que está lá com 15 anos. Então, assim, foi a reflexão depois que eu fiz comigo mesma, sabe? Isso é muito importante. O que eu quis ali? É ao vivo, é online. Peter Catnett é esse ator que fala português super bem. Ele casou com uma brasileira durante um tempo, aprendeu português em 2 minutos. Isso me irrita profundamente. Como pode um alemão falar português? Gente, é namoro que faz isso, só pode ser. Porque ele fala inglês, então eu queria esse personagem que internacionalizasse ela, e eles meio que têm uma relação meio mal resolvida, e depois você vê que é um cara ruim mesmo, e é um cara que deve fazer a ponte, que deve ter falado, deve ter levado ela, né? E eu queria isso. A Cássia também estava na casa dela na Barra, ou seja, tem essa dinâmica. E é ao vivo, tanto é que late o cachorro, então é ao vivo. As cenas foram uma troca ao vivo. E isso foi muito legal em termos de encenação, sabe? Porque não tem uma edição lá dentro. São relações naturais da gente, assim. E Cássia foi a minha primeira irmã quando eu fiz Ele e o Boto, do Walter Lima Jr. no cinema. E foi muito bom ter ela no filme, eu acho que ela faz muito bem. Era uma homenagem para ela. Uma pena, né, que Cássia teve essa outra relação com uma pessoa muito inteligente, uma relação consigo mesma, né, com a religião. Assim, às vezes os radicalismos, né, tolos. Mas é uma grande atriz, a gente tem que respeitar, a gente tem que trazê-la
né, com amor e com respeito, e essas visões antagônicas também, eu gostei também disso, sabe? De ter essa abrangência de pensamentos. O percentual que foi, né, lembrar que é expressivo, então a gente vão ter muitas pessoas que a gente tem apreço que não vão pensar como a gente. Oi, boa noite. Boa Eu noite. sou Ana Clara, sou estudante de cinema e minha pergunta é um pouco técnica, mas primeiro eu queria parabenizar pelo filme, que é muito delicado, é muito sutil e é realmente uma experiência sensorial. Eu tive uma experiência sensorial assistindo o som, a trilha sonora, enfim. Mas eu queria saber como que foi a experiência de se dirigir, escrever e produzir um filme, que isso é bem foda, e você sendo uma mulher fazendo isso me inspira muito, eu achei incrível. Eu queria saber como foi essa experiência. Ai, que demais. Olha, eu vou fazer ano que vem 40 anos de cinema, né, gente? Muito tempo. É muito tempo. Então, assim, eu tinha coisa eu acho que para contar, sabe, para falar. E eu já estava em alguns filmes assim, se fosse meu filme. Eu estava precisando daquela. Eu já estava, né, querendo o set alheio, sabe? Tava na hora de eu levar uma raspança assim de alguém, assim. Mas assim, desejo de fazer. E não acho que seja raro, porque quando você vai fazer uma retrospectiva, você vai lembrar de vários diretores e diretoras que também se propuseram a essa mesma dinâmica de criação. E é muito, muito bom. Eu fiz uma graduação, assim, né, em cinema. Foi a minha graduação, né? Porque tem uma parte que é fundamental, que é essa que eu estou vivendo agora. Que é estar com vocês, oxigenar um filme. Você oxigenar um filme até ele sobreviver a todas as etapas e chegar no público e a gente poder ter esse contato direto e estar falando de cinema, realmente é você dar vida ao que você fez, sabe? Manter ele vivo, ficar dando comida. É um filhão. É um filhão. E assim, e para mim foi, quando eu escrevi o roteiro, é como se a atriz já estivesse quase ensaiando. Quando eu produzi, era como se a diretora estivesse dominando. Quando eu dirigi, era como se eu estivesse vivendo uma coisa meio esquizofrênicazinha. Porque dentro de cena eu sabia que já estava bom. Porque assim, quando você está em cena, não é que você fica pensando, tá bom, mas você se sente confortável. Você está ali confortável, o gesto sai, o olhar sai na hora que você queria para a câmera. A sensualidade sai, né? Trabalhamos com sensualidade o tempo todo. Mentira. Porque a Irene, ela não sabe lidar muito com os afetos, mas trabalhamos com uma morena tropicana, eu quero o seu calor. Trabalhamos. Porque tinha que ter essa tensão, né? Do homem e a mulher dividindo uma maçã embaixo de uma árvore. E essa dinâmica também. Não é que eles se apaixonaram, eu gostei né? Ela gostou do que ele estava fazendo, ele gostou do que ela estava fazendo. Eles tinham coisas parecidas. Eles têm coisas parecidas. Só que ela do lado errado da história, exatamente, acontece muitas vezes. E então, assim, Pablo também foi muito cúmplice nessa hora, quando tinham outros atores, eu perguntava para os outros atores, mas em cena era como se eu conseguisse sentir que estava bom. É como se a atriz falasse para a diretora, tá legal. Mas aí eu dava uma olhada para o Pablo, porque o Pablo via tecnicamente, vamos dizer, foi bom para você, Pablo? Deu certo? Foi bom?
É tudo assim. Mas por exemplo, a gente tem exemplos muito legais. A Chloe Zhang, porque eu gosto depois, quando eu estava montando aqui, eu assisti Nomadland, eu me senti muito inserida num contexto astral dessa mulher que quer falar do feminino também, sabe? E aí ela ganha melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor montagem, melhor atriz, que foi para Frances McDormand. Mas olha essa premiação. Então, assim, em um filme que conta sobre a solidão da mulher na maturidade. Então, eu achei que a gente foi, sabe, junto nesse lugar. Porque tem uma coisa que também, como se o feminino, ele também ele se gasta, sabe? Eu tô falando feminino geral, sentimento, tanto para homens quanto para mulher. A maturidade, ela gasta muito o feminino, sabe? Então você tem que sempre renovar laços consigo mesma, com nós, né? Todos, mas assim, é porque eu digo, tem um pensar feminino nisso, na questão do afeto, de lidar com afeto. Então eu queria muito tocar nesse lugar onde quase as coisas perdem a graça se você deixar, sabe? Então tem uns caminhos assim que também eu só aprendi a falar disso ao longo do processo do filme, porque muita coisa você já tem esse transbordamento. Tem um papel fundamental na questão do Cissa, né? Queria que você contasse, ninguém perguntou, estou perguntando, queria que você contasse um pouquinho sobre esse processo e também, se você puder falar também um pouquinho, como foi trabalhar nessa parte técnica de escolha de planos, etc e tal, com o Pablo Baião, que, enfim, é um dos maiores diretores de fotografia que a gente tem, é um nome importantíssimo, muito talentosíssimo. Então, eu queria que você falasse, por favor. A fotografia do Pablo tem uma coisa que é arrebatadora, porque eu queria que fosse um personagem que as pessoas não me vissem muito. Eu não faço muitas Irenes no cinema, né? Eu tenho... Geralmente eu sou chamada para outras vertentes, então eu queria uma coisa também que fosse diferenciada. E pro Pablo, ele tem uma câmera livre, né? A câmera gruda no ombro dele, ele tem um conhecido por essa câmera na mão. Eu falei, então para você o seu desafio vai ser tripé e uma cabeça como se fosse de pássaro. Então a câmera dele está fixa e é uma câmera que olha, né, a cena. Então assim, essa foi a provocação que a gente se fez. E nós fomos surpreendidos por dias chuvosos. Então aquilo foi importante porque a chuva era a chuva de moeda de R$1, assim, poc. Então assim, eu falei, gente, esse filme é dessa cor. Eu gostei disso também, porque na Serra muda várias vezes também ao longo do dia. Tá sol, tá nublado, chove. Então assim, eu adorei isso no filme. Não era um filme solar. Não era um filme solar. E também essa Lilith, sabe, que a gente quer botar pra fora também, que mata passarinho, entendeu? Que vende passarinho. Então tem, né? Tem pessoas capazes. O Cissa, nosso galã, eu chego lá e na Fazenda Três Marias, conheço o tuk-tuk, cinema, já fui olhando o cinema, casa. Quando eu entrei na casa, impressionante a cenografia da Lu Bittencourt, que é a dona da fazenda. E aí Cissa aparece, o Cissa, estou conversando com a Lu, aparece. E a saudação dele, né, gente? E eu falei, aí eu já grudei e já me inspirou e já começamos a conversar. E essa postura, sabe? Essa postura que sabe onde põe a mão, sabe? Tem um tempo todo.
essa coisa de fazer isso espontaneamente, sabe? Ele é um não ator. Ele é um não ator. Ele é o seu Wilson Gonçalves fazendo o papel de Cissa, que é o apelido dele. E como foi dirigir esse não ator? Eu contei para ele o filme e ele decorava como se fosse uma história. Eu falei, nessa hora, Cissa, Dona Irene está muito brava com você, mas muito. Porque você faltou, Cissa. Você faltou. Cissa, esse brasileiro, ele não lê, mas ele lê tudo, sabe? Essas coisas, essas contradições. É uma inteligência abissal. Eu ofereci para ele, mas ele quer manter a sua essência dentro do universo que ele habita e que ele é muito feliz. Foi um achado, porque eu precisava dessa pureza desse homem que nenhum ator, eu acho que chegaria nessa alma. E tem uma coisa dos bons atores, de que você pode prestar atenção que eles sabem onde colocar a mão. Então a mão do Cissa é incrível, ele sempre está com ela. E os improvisos dele são maravilhosos. Então, para mim, assim, isso. E o Carrão bebeu nessa fonte, né, gente? É o primeiro personagem rural do Carrão, antes de renascer. E o Carrão, acho que estava com 26, 27. Ele nunca mais vai ter essa cara magra. Ele estava magro na pandemia, parecendo um pássaro. Então, assim, eu tenho o maior orgulho, parece um árabe, né? Um ouro, assim. Então, eu falo, Carrão, eu tenho o maior orgulho de ter você nessa fotografia que você tá. Muito lindo, muito... Uma cara meio internacional, assim. Poderia ser um hindu, um árabe, sei lá. E eu, assim, eu fico muito feliz de ter podido fazer esse colorido dessas pessoas. O Peter foi muito generoso, entendeu o lado dele, ele é o, né, essa ponta desse triângulo, assim, que a gente convive, né? E é um convite também para a gente pensar nessa convivência que a gente tem passiva, às vezes, a crimes hediondos, como passarinhos na gaiola. Em 2024, isso não é uma ilegalidade brutal, como está, como deveria ser. Porque não tem que ter campeonato de canto de pássaro. Isso é campeonato de choro, de lamento, ficar preso. Muitos têm os olhos furados. Se a gente for falar desse lado. Então, assim, essa Irene que penetra nesse lugar e que mapeia, né? Então, existe uma cadeia também desse crime ambiental. Uma cadeia que envolve muitos estágios, assim, né? Existe o transporte, existe esquentar documentos, e os animais são esquentados. Tem uma rota de países que esquentam os bichos. Então, tem a feira de Acari, né, gente? Não é normal ter um bicho silvestre dentro de casa. Tem que ter uma razão, muito razão. Não pode ser o seu bel prazer. Você ter um bicho que teria que estar na floresta e estar preso na sua casa, enfim. E aí ele não queria fechar o bar, foi perto da pandemia. Não, ainda estava na pandemia, não, a gente filmou, então 2020 ainda estava na pandemia, com um homem inteligente. O que ele fez para manter o bar aberto? 2 balcões, o primeiro e o segundo. Então ele botava aqui, a pessoa se esticava, ela jamais chegava perto dele. Genial. Aí você vai no bar do Cissa, tem 2 balcões enormes. Maravilhoso. Primeira informação importante que acho que todo mundo, depois da declaração sua, é onde fica o bar do Cissa? Lá no Arraial do Sana. Você sobe Casimiro de Abreu, distrito de Macaé. Aí você sobe Casimiro de Abreu, o Sana fica mais ou menos, tipo, 1000 metros.
tipo, não, uns 1000 metros, 900 mil metros, e a Pedra Peito do Pombo você sobe mais 450 metros. Assim, é incrível. Eu queria agradecer muito. Eu tive uma reflexão que eu me vi na Irene, porque eu tive o privilégio de estar no Forgery Urban, assim, na questão da pandemia. Eu estava sozinha também, perto da natureza. E aí eu me vi muito nela e eu vi a última cena. Vou pedir até licença para o moço que falou. Para mim foi um anúncio, na verdade, a ruptura, né? Que foi o voo de que ela se fortaleceu, ao meu ver, né, retornando para as raízes e de que realmente importa. E aí a minha pergunta seria no sentido de que eu, na minha pandemia, eu tive que fazer a ruptura e retornar à cidade para ficar perto da família. Eu queria saber você, com todas essas várias esquizofrenias que você viveu, para onde foi seu voo depois da pandemia? Ai, que linda. Olha, uma nova mulher nasceu ali. Uma mulher, assim, uma mulher Barbie realizadora, aquela louca. Mas tem um quê disso, sabe? Essa palavra realizadora, que em francês é réalisateur, né? Em francês é réalisateur. Só em francês, eu acho. Mas sabe, é uma palavra bonita para falar. Não é diretor, é realizador, sabe? Assim, tem uma coisa de você, assim, pessoalmente, você fez uma pergunta íntima. Meu voo foi muito para esse olhar pessoal. E eu falei, né? Uma revalidação geral da nação dentro de mim. Sim. Mas uma revalidação não quer dizer que eu tenha mudado de opiniões, mas eu revalidei muita coisa e excluí muita coisa e me percebi também muito. Deixei essa Irene também, sabe? Viver também. A gente tem que também ter um momento que você deixa escapar os seus nãos são tão ricos, e os nãos, eles precisam sair, eles precisam acontecer também, porque aí você é como se isso é como se estivesse trocando de pele um pouco, tem um renascimento, fênix mesmo. Ao mesmo tempo tem essa coisa que é uma inquietude, né? Uma vontade de ser diferente, porque são 40 anos, dá vontade de fazer outras coisas também. Mas eu gosto muito de ser atriz, eu não me vejo não sendo atriz. E obviamente falando de pluralidade, eu já vou emendar, porque nós estamos aqui falando sobre o Pazárgada, mas nesse exato momento, enquanto nós estamos sentados aqui, a própria Dira Paz vai estrear 2 filmes, né, que temos na mostra. Manas, filme feito, premiado, sim, feito no Belém. E também nós temos, agora eu não vou falar porque eu vou usar do quiz, tá? Vai ganhar um pôster assinado pela Dira agora nesse exato momento. Quem disser qual filme dela que ela fez, vou cantar bola, hein? De 1996, que foi restaurado em 4K, que vai estrear agora. Tô aguardando, vamos lá. Bom, vamos lá então. Eu achei você ótima de quiz. Então tá bom, vamos de quiz de Paz aqui também. Tá. Tirando então esse Rosenberg Cariri, vai estrear agora em 4K também, já fica de dica. Manas está em cartaz também na mostra, fica de dica também, temos de Paz lá. Então tá. Eu quero saber agora quem é que sabe qual foi o primeiro papel. Parece que é bem fácil, né? Qual foi o primeiro papel de Dira Paz no cinema? Mas quem falou? Gente, eu não tô enxergando. Levanta aí pra mim que eu não tô enxergando. Ah, tá. Lá atrás. Vem cá então. Tô caçando quem que falou. A Carol vai providenciar um pôster.